Olá, 8 odiados! Olá, 8 odiadas! Eu sou Major Otávio Gá, esse é o Super 8 e hoje vamos falar de um filme que eu não cheguei a fazer vídeo análise na época do lançamento porque ele chegou uns 15 dias antes de eu começar com as análises aqui no canal. Naquela época, se eu perdesse o hype, já era. Mas hoje vocês fizeram valer a pena fazer esse resgate desse que é o quarto filme do Quentin Tarantino a ganhar vídeo aqui no Super 8. Fazer o quê? Se eu gosto do trabalho do compadre, né? A propósito, se você também é fã dele, sabia que ele agora andou até escrevendo livro? Pois é. O cinema costuma adaptar livros, mas Tarantino resolveu fazer o caminho contrário. Escreveu seu primeiro livro expandindo o universo do seu Era Uma Vez em Hollywood, que foi estrelado por Leo DiCaprio e Brad Pitt e venceu 2 prêmios no Desinibido de Ouro em 2019. Olha aqui que belezura de livro, que está sendo lançado aqui no Brasil pela editora Intrínseca e dá ainda mais profundidade aos personagens e capricha nos detalhes da Hollywoodsons da década de 60. Assim como no filme, a narrativa do livro alterna o foco enquanto acompanha encontros improváveis dentro desse contexto. De um lado, o ator Rick Dalton teme que a carreira esteja ladeira abaixo e resolve interpretar um controverso vilão de faroeste. Já o seu dublê e melhor amigo Cliff Booth lida com a suspeita de ter matado a própria esposa e enquanto transita pelas ruas de Hollywoodsons, esbarra num grupo de hips que, instigado por um fracassado aspirante a astro do rock, ficaria conhecido por espalhar uma terrível onda de violência na cidade. Sim, Charles Manson e sua seita macabra cruzam o caminho de Booth, numa trama que mistura ficção e realidade daquele jeito subversivo do Tarantino. Não vou entrar em detalhes para não atrapalhar a experiência de vocês, mas vou dizer apenas que o último capítulo do livro é emocionante e surpreendente até mesmo para quem viu o filme. Para quem é fã do cineasta e ficou curioso, vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você garantir o seu exemplar de Era Uma Vez em Hollywood da editora Intrínseca. Bom, agora vamos que vamos fazer a nossa análise. Já é? Então, simbora! A grande mensagem desse filme é que haters gonna hate. Gostar desse filme é fazer com que os odiados sejam exaltados. E não gostar desse canal é fazer com que ele seja o Super 8 odiado. Tudo isso e muito mais agora! Em meados do século XIX, um caçador de recompensas tenta levar uma criminosa a uma cidade onde ela seria enforcada. No entanto, eles acabam sendo pegos por uma tempestade de neve no caminho e precisam encontrar refúgio num armarinho onde já tinham outros sujeitos fugindo do frio que talvez não sejam quem eles dizem ser. Eu acredito que tem muita gente que ama esse filme, assim como eu, mas que muita gente se queixa de uma coisa em especial, da longa duração que faz ele parecer autoindulgente e até prolixo. Com 2 horas e 48, é o filme mais longo do Tarantino e sendo um faroeste com pouca ação e muitos diálogos, é justamente o mais simples e menos atribulado da filmografia dele. Realmente, num primeiro olhar, parece que o diretor tá dizendo: eu sou Tarantino, sou genial e vou estender esses planos e essas conversas aqui porque eu posso e eu quero. Mas não me soou desse jeito. Tanto a minha primeira experiência no cinema na época que foi lançado, quanto esta segunda em casa para fazer este vídeo, me proporcionaram uma imersão absurda de ficar tão trancado na tela que eu perdi a noção do tempo. É que embora haja pouca fisicalidade e a narrativa pareça mesmo autoindulgente com certas viagens e conversas alongadas, sobram artifícios narrativos para cooptar o espectador para dentro do seu universo. Assim, uma vez que a gente assimila e aceita a proposta do tom e do ritmo do Tarantino aqui, não deve ter dificuldade de se interessar pelos personagens, se envolver com os mistérios, se agoniar com o suspense e se impactar com as surpresas. E tudo isso com muita intensidade. Como de hábito, a trama de Os 8 Odiados conta com um intrincamento de ideias e perspectivas. Desta forma, Tarantino acaba dedicando um tempo significante para que os principais pontos de vistas e motivações sejam devidamente enriquecidos para fazer com que os intuitos do projeto surtam efeitos de forma orgânica a partir disso. Tudo bem, isso é o cerne do filme e é até compreensível que ele seja valorizado mesmo. Mas porque até em coisas menores parece haver muita valorização. Então, sabe aquele trecho que a gente acompanha a diligência trafegando pela neve, e trafegando, e cavalos, e trafegando? Tá, já entendi que a diligência tá caminhando na neve. Pra que tanto? Pois é, o segredo tá justamente nessa palavra, tanto. Pois olha o tanto que a diligência percorreu, teve conversa no meio, teve mais takes da carruagem e mesmo assim eles ainda não chegaram no destino. Então, em vez de assistir aos takes esperando que algo aconteça, às vezes é bacana se deixar sentir o que já está acontecendo. E aqui a ideia desses planos prolongados é justamente nos fazer sentir o quanto esses personagens estão isolados. Parece que eu tô procurando cabelo em ovo só para justificar tudo que o cineasta faz, né? Eu também pensaria isso no lugar de vocês. Mas não é isso não, gente. É porque bons cineastas realmente pensam em tudo no projeto. Inclusive na duração dos planos, cenas e sequências. Claro, sempre tem a chance dos cineastas quererem fazer alguma coisa e falharem. Talvez essas coisas do Tarantino aqui tenham parecido falhas para vocês por serem
bem excessivas. Mas no meu caso funcionou porque eu me mantive imerso durante o filme e depois eu percebi que havia uma justificativa para isso. Como é o caso de mais pra frente, quando outra carruagem é vista por muito tempo. Aí já tem outro propósito. Porque essa cena acontece logo após uma virada na trama. Aí, pro impacto dessa virada fazer ainda mais efeito, a narrativa dá um tempinho pra gente para que a nossa mente fique confabulando o que Caboges teria acontecido. E isso acontece ainda com a música tema conectando ao início do filme e não deixando o clima sossegar de jeito nenhum. E falando nisso, até mesmo a tela de créditos iniciais aqui tem um propósito. Não parece, né? Porque é só uma câmera se afastando de uma cruz coberta de neve enquanto a carruagem se aproxima. O que é que tem de mais? Seria só mais uma tela de créditos qualquer se não fosse algo muito especial. A música tema composta por Ennio Morricone. Os acordes não são muito variados, mas a repetição é útil para deixar perceptível a evolução da música à medida que novos instrumentos da orquestra vão sendo incorporados. Ela vai ficando mais densa, o que até serve de pista para o andamento que o filme vai ter. Os personagens mastigando conversas aparentemente cíclicas que não saem do lugar, mas que na verdade elas saem sim porque não é um ciclo, é uma espiral hipnótica que carrega a evolução da trama e da tensão no mesmo compasso ininterrupto até o grande clímax. Muita gente menospreza esses momentos do filme quando não tem muita coisa acontecendo, mas olha, se tiver tocando uma trilha sonora composta especialmente para uma obra de um diretor que costuma saber o que faz, acredite, o filme já começou. E não é que seja necessário para você entender o que vai acontecer, mas sim para você sentir melhor a experiência. E este começo aqui serve para deixar nossos nervos no ponto para o que vem a seguir. Uma trama dividida em capítulos e movida pelo suspense causado pela desconfiança. O cineasta já havia exercitado isso com força em Bastardos Inglórios, em Django Livre, mas aqui notem como a construção de todas as relações que compõem o enredo são estabelecidas e desenvolvidas em cima da desconfiança. E qual a melhor forma de se trabalhar esse sentimento se não com olhares, plantação de pistas por ali ou aqui e, sobretudo, através das conversas. Aqui no caso, muitas conversas que dão vida a um instigante jogo retórico. Não é nenhuma novidade que Tarantino é hábil com diálogos que às vezes giram em torno de meras ideias cotidianas e frívolas. Mas aqui, ainda que algumas conversas pareçam dessa vertente, pouco ou nada é solto por acaso. Os personagens usam muito bem as palavras para fazerem suas jogadas, seja para manter de pé suas mentiras, seja para desvendar as mentiras alheias, seja até para arrancar atitudes dos demais. Como naquele momento magistrambólico protagonizado por Samuel L. Jackson contra o Bruce Dern, em que o Sammy vai chegando de mansinho, escaldando o velho até que não vou dizer. Além de cada diálogo me parecer plenamente de acordo com as necessidades da trama, tudo o que aqui acontece é enquanto e através da troca de palavras. Para introduzir os personagens, para apresentar o contexto deles, do universo do filme, para estabelecer as relações, para alimentar as discórdias, para causar as viradas ou até mesmo para levantar reflexões sociológicas. Até mesmo quando um personagem solta alguma coisa que parece deslocada naquele momento, futuramente essa coisa vai fazer sentido e vai ser posta no seu devido contexto. Então é por isso que eu não consigo dizer que esse filme seja prolixo, porque pra mim não tem nenhum verbo sobrando ou fora do lugar aqui. Cada coisinha falada aqui tá no seu devido lugar, vem ao seu tempo e na duração precisa. Até para que as curvas dramáticas aconteçam organicamente para potencializar as sensações que a narrativa procura nos dar. Se ela quer nos fazer sentir os perigos iminentes daquela situação, é preciso fazer a gente vivenciar um pouco mais do universo daqueles personagens. E digo mais, os diálogos aqui são dignos de uma trama investigativa da gatinha. Não por acaso, já que o livro E Não Sobrou Nenhum, da autora, deve ter servido sim de inspiração para Quentin Tarantino montar sua trama. Aliás, essa ideia de um local fechado, com alguns impostores entre os presentes e muita conversa para descobrir quem são, é uma coisa bem popular hoje por causa do jogo Among Us, mas é também o que move a trama da ficção científica de invasão extraterrestre, O Enigma de Outro Mundo, que eu já falei aqui no canal, que inspirou o jogo e posso afirmar com segurança que inspirou também Os Oito Odiados. Bom, é que além de O Enigma do Outro Mundo ser um dos filmes favoritos do Taranta, os dois projetos também têm várias coisas em comum, como o mesmo tipo de premissa, ambientada no mesmo tipo de cenário, a presença do Kurt Russell encabeçando o elenco e a composição musical de Ennio Morricone. Tudo isso aí não me deixa mentir que Taranta se inspirou sim. Mas calma que isso não é nenhum demérito não, até porque autoral como é o cineasta, ele retrabalha tudo ao seu próprio modo. Primeiro
Primeiro levando esses ingredientes ao faroeste, que já é logo subvertido ao dispensar o ambiente quente e árido típico do gênero e se mandando para o completo oposto, um cenário opressor de tão frio, como eu mencionei, sendo justamente o que motiva os personagens a dividirem o mesmo espaço fechado, apesar de não conseguirem apostar 2 tostões furados na dignidade um do outro. Segundo, ao adotar a razão de aspecto ultra-wide da Panavision, que horizontaliza ainda mais a cena do que a gente está acostumado, resgatando um formato que o cinema tentou emplacar lá atrás e acabou não indo pra frente. O que eu te falar é uma decisão curiosa do diretor, porque se por um lado faz sentido para homenagear o gênero do faroeste e homenagear o cinema lá atrás, por outro, como a maior parte dos acontecimentos do filme se passa num local confinado, essa escolha de horizontalizar vai contra a intuição de usar formatos de telas mais apertados, como o quase quadrado que Robert Eggers usou em O Farol para imprimir a clausura dos personagens. Então essa escolha do Tarantino parece algo gratuito, fruto de uma mera vontade arbitrária do cineasta, certo? Parece. Mas não é. Acontece que apesar de enclausurados, os personagens têm espaço suficiente para percorrer e tem outra coisa a mais na equação. Eles são alguns, e então isso possibilita com que a gente veja mais onde cada um está posicionado, e assim o filme pode favorecer uma ação em primeiro plano, enquanto favorece também uma em segundo plano no outro lado do quadro. Ou às vezes até mais de duas. E usando planos mais abertos do que fechados, Tarantino aproveita que o foco do projeto é o diálogo e proporciona ao público uma experiência quase teatral, onde a gente pode ver de forma panorâmica. Por via de regra, o cinema deveria ser voltado a mostrar mais e contar menos, enquanto o teatro tende a contar mais e mostrar menos. No entanto, quando Os Oito Odiados encena uma trama cuja maior força está nos diálogos, e até como um filme de suspense a tensão também vem, sobretudo, dos diálogos, faz sentido sim que a narrativa nos faça experimentar a cena através dessa perspectiva ótica que lembra a teatral. Uma visão acertadamente contraintuitiva que poucos cineastas teriam, viu? E dentro desse conjunto tão eximiamente construído, o cineasta dá origem a cenas emblemáticas que nascem despretensiosamente e escalam a níveis angustiantes ou sofrem viradas que pegam a gente de calças arriadas. E que ainda se tornam mais emblemáticas graças ao elenco uniformemente arrebatador. Algo também comum na filmografia do Tarantino, que tanto sabe extrair exatamente o que precisa de atores medianos, como Michael Madsen, por exemplo, como leva grandes intérpretes a performances extraordinárias e diferente do que eles costumam fazer. Aqui no caso eu incluo Kurt Russell, o Samuel L. Jackson, que dão vida a personagens que, por serem pluridimensionais, conquistam a nossa simpatia, mesmo tendo condutas que, em outras circunstâncias, facilmente a gente reprovaria. Incluo também nesse pacote Walton Goggins, Tim Roth e Bruce Dern, que compõem tipos que favorecem demais a incógnita da trama. E, em especial, a Jennifer Jason Leigh, que constantemente rouba a cena. Essa expressão tá meio banalizada hoje em dia, mas nesse caso é exatamente isso que acontece. Ela recebe comandos verbais e físicos para se calar e se conter, mas ela simplesmente não consegue e tá sempre debochando e provocando de um jeito que se assemelha a uma criança peralta, o que é um toque brilhante da atriz que confere à personagem uma falsa pureza para esconder toda aquela periculosidade que o personagem do Kurt Russell tanto enche a boca para lembrar. Claro, o jeitão debochado dela também expõe uma autoconfiança que faz a gente desconfiar. Afinal, ela tá numa situação bem braba. Por que ela tá tão tranquila assim? O que é mais um toque da atriz a comando do diretor que contribui para não deixar o clima esfriar de jeito nenhum, pois é uma das várias coisas que sempre nos lembra que tem algo muito suspeito naquele lugar. Tem um impostor aqui, e assim a gente frisa em cada detalhe da conversa para tentar desvendar antes que o filme revele quem é o maldito. Agora, pra não dizer que achei todas as escolhas do Quentin Tarantino condizentes e justificadas, eu não comprei muito a narração do próprio que aparece depois da metade do filme. And the only one to see him do it was Domergue. É um recurso que chega tardiamente, cria um estranhamento por não ter sido estabelecido antes e não diz muito a que veio, pois, exceto uma frase específica, narra apenas o óbvio que já está sendo mostrado. Mas, obviamente, diante do padrão tão alto e de uma experiência tão imersiva, vamos combinar que isso não passa de um pormenor passageiro e pouco relevante, né? Os Oito Odiados é um filme que parece se achar mais do que realmente é, tem uma trama super simples, se estende por longos planos em prolixas conversas que fazem o espectador esperar por quase 3 horas de duração. No entanto, se a gente se permitir e depois parar pra pensar direitinho, vai perceber que tudo ali tinha um propósito de ser
para proporcionar uma experiência de suspense e intrigas intensa como poucas. E lá vai minha reação enquanto eu assisti ao filme. E lembrando que a editora Intrínseca lançou o livro Era Uma Vez de Hollywood, escrito pelo próprio Quentin Tarantino a partir do seu filme. Então se você quiser experienciar a expansão do filme, tá aqui o livro, o link tá aqui embaixo na descrição para você comprar. Beleza? Valeu! Então, é isso. Mais um Super 8 tá chegando ao final. Eu fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado. Até a próxima. E Ah, não,